Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango, o bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco, vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. Vamos em frente. Professor Rogério, o senhor está com a palavra aí. Pronto, boa noite a todos. Eu agradeço aí a todo mundo que me ajudou a falar com vocês aqui. E agora aí o Eduardo, né, que conversaram comigo para fazer essa apresentação para vocês. A ideia é a seguinte: como eu tinha falado no passado, meu trabalho muito é manejo. Né? Aquele trabalho com tudo aqui, mas a verdade é que manejo é o principal. E a principal característica é exatamente produção. Então nós trabalhamos muito com a produção de mel, agora a gente já está variando bastante com outras coisas. E o que eu vou mostrar a vocês é o trabalho que eu mais gosto, porque realmente é o que eu venho fazendo muitos anos, e nesse caso é o que tem ajudado realmente a gente progredir com a meliponicultura, certo? Então seria a questão da pastagem. Eu vou falar no geral, vou mostrar as plantas nossas aqui, porque eu não quis pegar da internet, eu gosto de foto minha mesmo. Então aí, consequentemente, eu não tinha todas, mas tem algumas coisas que são muito parecidas, que o bioma é o mesmo que eu estou aqui, então tem muita coisa parecida. E como falou aí, que alguém falou aí a respeito da questão das espécies nativas, eu vou abordar o seguinte: quando a gente produz alguma coisa, quer produzir qualquer produto, seja ele zootecnia, seja qualquer bicho, a gente tem que entender que nós não podemos fazer só com o ideal. A gente tem que ser assim a coisa prática, certo? Eficiente. Porque se você vai trabalhar com zootecnia, é produção, você tem que manter seu plantio. Então, consequentemente, você tem que pensar no melhor. E sempre que a gente fala de abelha, eu queria dizer que a abelha é o único bicho que consegue fazer com que a natureza fique intacta. Ou seja, pra gente, quem trabalha com a abelha é um cara que contribui para a natureza, porque ele é obrigado a plantar. É o contrário das outras atividades que só faz destruir. E nós realmente conseguimos implantar florestas e evitar esse problema que está hoje aí, ecológico, certo? Então, nesse caso, eu vou falar, tá vendo aí a tela aí? Sim, Rogério, só falta colocar para apresentar só. Aí pronto, tá tudo certo aí? Tá, beleza. Então aqui a gente vai falar sobre passagem para a meliponicultura, no geral. Na verdade, os trabalhos giram muito em torno do melícola, certo? Do gênero melícola, porque é quem produz mel. Quem produz mel, basicamente, é o gênero melícola. As outras produzem mel, mas não em grande quantidade, quanto melícola. E como o povo gosta de quantidade, consequentemente, quando a gente vai criar, fica logo apaixonado pela melícola compressa, no caso, pela melícola escutelar, certo? Que são abelhas que produzem muito. Por sinal, aquela do Maranhão, que você está trabalhando lá, é a abelha mais produtiva do Brasil. É uma abelha que tem pouca gente e trabalha muito. Ela tem muito boa abelha, ela produz muito mel. Então, nesse caso, a ideia nossa é mostrar exatamente todo o conceito. Uma coisa eu vou dizer a vocês: quando a gente vai fazer esse trabalho de pastagem, eu já faço isso muito antes da turma aqui da Bahia, e nesse caso a gente sempre faltou uma situação chamada análise política. Porque não adianta ficar, como fala assim, a hora pronobis, negócio de astratégia, isso não funciona. Isso é bom para robista. Mas quem vai produzir não pode pensar nisso. Tem que esquecer esse negócio e vamos pensar em plantas nativas e exóticas que podem ser consideradas para a produção, seja do produto que for. Um exemplo disso dessa foto em Paulo Afonso, na Bahia, região muito seca, a região mais seca da Bahia, e que nesse caso, essa caatinga aí, passa 8 ou 9 meses seco, sem nada, sem uma folha, né? Só vê folha de juazeiro. E essa babosa que está aí embaixo. E no geral, eu queria só perguntar uma coisa: o cursor está aparecendo aí, não? Não, né? Ah, não. Não tem jeito. Eu esqueci como é. Aí é o seguinte: nesse caso, então, vocês estão vendo aí embaixo, na parte de baixo da foto, que tem uma babosa.
uma planta que resiste bem à seca e que ela sempre está verde. Só que essa amarelinha aí, que é a Beldroera portulaca, ela geralmente é muito comum em qualquer ambiente, inclusive na caatinga, muito na caatinga. E na época de chuva, só apenas 2, 4 meses no máximo, quando tem tempo bom como esse ano, aí você vê que ela aparece muito, e ela é uma fonte polínica muito boa para a jandaíra, que ela é submete e para a ápice. Eu não vejo muitas outras itens. Vão quando não tem jeito, mas é excelente fonte polínica, certo? E aí você vê tudo verdinho, aí dessas coisas amarelas. Se você andar nessa caatinga aí, que você observaria na época de seca, que está tudo só os galhos, não tem uma folha. Rapaz, no ano que bate chuva, 15 dias depois você já tem mel na meldeira. É incrível o negócio aqui. Por isso que a produtividade de ápice melífera na caatinga é do dobro, às vezes o triplo do que a gente tira na mata com ápice melífera também aqui no Bahia, certo? Então, essa aí é uma foto para exemplificar o que é a pastagem. Quando nós vamos falar sobre pastagem, vocês vão ver que pastagem é ter uma planta dura, tá certo? E por isso que a gente diz isso aí, que a atividade, ou seja, de apicultura, meliponicultura, ela depende diretamente da planta. Ou seja, o cara é obrigado a plantar. Porque se ele não plantar, ele não vai ter nenhum dos recursos que ele deseja. Por quê? Porque a abelha vai buscar o quê? Néctar, pólen e resina. Então, esses 3 recursos estão nas plantas. Sem esse recurso, a abelha não faz nada. Por exemplo, sem o recurso do néctar, a abelha não produz cera. Então, é necessário que a gente entenda que se não tiver planta, eu sempre digo que a planta é o mais importante. Se não tiver planta, não tem abelha. Todo mundo fala, eu vou mostrar depois dessa campanha, falando que a abelha, todo mundo, até Einstein falou, mas esqueceu que sem planta não tem abelha. É uma associação muito perfeita, muito bacana, mas é interessante que a planta é ela que consegue fazer com que a abelha trabalhe, produza essas coisas todas, esses recursos que são inacessíveis ao homem, certo? O homem não consegue fabricar e que a abelha consegue fabricar e a gente aproveita isso, certo? Então, nesse caso aí, a gente diz que plantando você vai aumentar a produtividade e também contribuir para o aumento da biodiversidade e preservação de fauna e flora. É isso que eu falei, a abelha é um bicho que, ao contrário de todos os outros, eu trabalhei com todos e confesso a você que a abelha é o único que, para você plantar, você tem que conservar a natureza, certo? A minhoca também, como falaram aí, é outro bicho muito benéfico. A melhor forma de aumentar os ganhos de atividade é implantar pastagem e deixar de ser extrativista. O apicultor, se agora eu vejo aqui nesses últimos congressos brasileiros, todo mundo que produz muito, etc., aquele povo migratório para o norte, nordeste. E aí eu pergunto, você plantou alguma coisa? Não. Então você é extrativista, está vivendo o que a natureza está dando. Porque, que eu saiba, a meliponicultura, a apicultura, é atividade zootécnica. Nós não estamos falando do hobby, da questão da conservação. Nós estamos falando de produção. E quando fala de produção, se você for encarar o caso do cavalo, o caso do boi, certo? O caso do bode, do carneiro, todos esses bichos, o pessoal implanta pastagem para eles. Eles, se vai produzir muito, tem que ter pastagem. A abelha não, a abelha a gente vive do que existe. Por exemplo, existe uma briga aqui perto de vocês aí, da Aracruz, aquele povo aí, da celulose, que é exatamente a questão do eucalipto, que o pessoal quer plantar eucalipto que não floresce tão cedo, e os apicultores estão brigando. Mas eu me lembro que em 1987, que eu fiz uns artigos defendendo o eucalipto, por quê, para a apicultura, o pessoal condenava. Hoje está todo mundo brigando para não tirar o eucalipto. É interessante isso, que o pessoal tem que entender que a celulose plantou aquilo para ele, não plantou para dele. Mas ele pode contribuir, inclusive ele tem que ter um tal de um passivo ambiental que ele tem, que é obrigado a repor aquilo. Aí eu concordo, se usar essa estratégia. Mas o apicultor vem me dizer que vai criar problema porque o cara quer plantar o eucalipto no floresta, é desrespeito, porque quem planta não tem que ficar sentado ali, tem que procurar produzir sua pastagem, certo? E assim faz todo criador de galinha, inclusive a gente, é todo mundo que a gente planta a pastagem que vai abrir a natureza, certo? E daí a gente vê o conceito de planta apícola. O que é planta apícola? Aí todo mundo fica falando dessas coisas, eu fico olhando aqui o pessoal postar, e eu fico observando o seguinte: ninguém leu sobre o que é planta apícola. Planta apícola, tá aí, é um conjunto de plantas cultivadas, exótica ou nativa ou do mundo. Porque, por incrível que pareça, o pessoal do boi briga com a gente porque a gente quer manter as daninhas, como o aça-peixe, por exemplo, e o cara quer tirar. Então, lá na escola, eu me lembro que o professor Menck, que era veterinário da área da bovinocultura, eles brigavam e falavam: olha, você está querendo que eu deixe o aça-peixe e a minha pastagem? Eu falava: o senhor faz assim, o aça-peixe começa em agosto, setembro, e sua pastagem está boa até setembro, que é quando chove nessa região. Quando passa de setembro, começa a secar. Então, aí,
Como o aça-peixe já deu flor, eu já escolhi o meu mel, eu vou lá, corto o aça-peixe perto da raiz. Quando eu cortar, o senhor vai ter a pastagem crescendo no verão, que é seco. E daí, o que vai acontecer? Quando começar o período de março, abril, de novo a chuva, o aça-peixe volta. E nós fazemos uma parceria. Ele aceitou. O pau-pombo era a mesma coisa. Ele dizia que infestava a pastagem. Eu falei, meu pau-pombo, além de ser um substrato para o Uruçu, ele também é a planta de o melhor mel que existe no litoral norte da Bahia, de pau-pombo, que não cristaliza, inclusive. Então, ele fica, essa conversa que a gente tinha foi muito benéfica, porque ajudou os dois setores, certo? Então, a Daninha também, ela contribui. Aí diz uma coisa, obedecendo a critérios de alta produção de mel. Então, tem que produzir muito, exemplo, é o eucalipto. Alta produção de pólen, certo? E alta produção de resina, o rabo do bugio. Que são plantas que produzem muito. Não é aquele negócio de produzir um pouquinho, a abelha vai buscar. Certo? E daí ter presença em grande quantidade. Não adianta eu ter uma planta, duas. Isso não vai resolver o problema nenhum. Vai resolver o problema da gente ficar olhando a abelha na flor e achando lindo. Mas, na verdade, não é produção. Certo? Alta atratividade, ou seja, planta que atrai. Por exemplo, eu tenho uma nogueira aqui, ela não é brasileira, aí tem uma planta só. Eu me lembro que quando chega agosto, todas as abelhas dão mel. Eu só tenho uma planta, não me resolve. Então eu tinha que fazer a quantidade dela para ter mel. Assim é o número do céu e outras espécies que eu vejo aí, certo? E a duração da flor. A duração da flor é fundamental. Quanto mais tempo durar, melhor. Por exemplo, uma planta que vocês devem ter aí, que é o jacarandá, chamado jacarandá da Bahia. Esse jacarandá da Bahia, ele é incrível, tem um pé aqui muito grande. E ele fica 2 semanas florido. E é néctar direto. 2 semanas ali o dia inteiro na flor. Então, uma planta que a gente vê que a duração da florada, na história da flor, é muito grande. Então, essa planta é recomendável. E você tem que entender que o conceito é esse, se você quer produzir. Certo? E aí ele vai ver, contribuir em determinado momento, de forma vantajosa, para aumento da produção. Porque se eu não sei, me chamaram para falar de produção. Então, eu estou dizendo que se é produção, eu tenho que pensar nisso aí. E, graças a Deus, a gente consegue conciliar as coisas, certo? Então, você vê os conceitos. E qual a importância? Que eu falei tanto, eu disse que a planta é o fundamental, é o principal, certo? E por quê? Porque eu vou mostrar. Porque, por exemplo, a produção de mel, a quantidade de mel produzida, depende da flor. Acabei de falar. A planta que vai dizer a quantidade. Vamos supor, você bota astrapeia, não vai produzir mel. Aqui eu tenho uma do mato que a gente descobriu aqui, que está todo mundo doido atrás, que é a tal da abóbora do mato. Abre a flor 4 horas da tarde, 5 fecha. É mel, é muito mel. Aí um exemplo, o mel dela aí, eu não sou mel descutelado. Olha a nogueira como está lotada de mel, principalmente, certo? Tem um pouquinho de pólen, mas mel. E aqui do lado, vocês estão vendo esse cutelado, mostrando os potes grandes, né? Já numa seleção que a gente faz, e mostrando que cada nogueira dela tem em torno de 800 ml líquido. Certo? Porque você tem que entender que foi feito para uma. Só que, na verdade, tem a cera, tudo. Agora, quanto maior o tamanho do pote, menos cera ela gasta. E melhor para a gente, porque aí ela vai pegar esse mel que ela vai gastar para fazer cera e colocar para a gente. Então, você observa aí que o tamanho de pote é fundamental. Quanto maior o pote, você sabe quando vai construir uma casa, as paredes, assim, ó, quanto menos divisões tiver, melhor para a gente. É um ponto tão interessante, quando eu fiz até e mostrei lá para a São Miguel do Sul, ela chegava ao ponto, era tanto néctar que tinha, que elas não construíam o fundo do pote. Elas já puxavam a parede do piso da melgueira e já puxavam o pote para encher de mel. E a gente colheia 10 a 15 quilos de mel na Uruçu, aqui no eucalipto. Então, mostra que a produção de mel é fundamentada pela florada, certo? Então, quem diz a produção na quantidade é a florada. Quem diz a produção de pólen, ou o samburá, porque o samburá é o pólen já fermentado, é também a florada, porque vem da flor. Então é comum lá em Canavieiras, a turma da piscinífera, produzir pólen de apis, principalmente de palmeiras ali, e com isso daí você vê que eles dependem da palmeira. Tanto que o menino Márcio, que começou aquilo lá, ele, quando começou, foi me procurar para comprar mel, porque não tinha mel em Canavieiras, do lado de lá, tinha problema de alta umidade. E aí ele foi buscar, eu falei, mas por que você? Não, porque só produz pólen lá e pólen ninguém compra, e eu queria vender mel. Aí no final ele foi produtor de pólen, e dentro de Canaveira é uma terra para pólen, não é para mel. Então todo mundo lá produz muito pólen, hoje próprio. Seria o caso. Vocês estão vendo o grupo amarelo aí com a corbícula cheia de pólen, e esses pólens aí, nos potes de melipes cutelados do Sul, e observe que o pote de cima é interessante, tem uma marquinha amarela ali, e o resto é quase todo a mesma cor. Então significa que foi uma planta só que deu todo esse pólen branco aí. Esse de baixo aqui é só de uma cor, tá vendo? Então isso mostra
de que existem plantas que produzem muito pólen, certo? Também a produção de própolis e geoprópolis depende, ou geoprópolis também, né? Tem igual própolis. Mas a produção de própolis e geoprópolis depende da resina produzida pela planta. Aqui a resina do cajueiro, do lado esquerdo aí, que as mandaçaias às vezes coletam, os micos adoram, os micos dos macaquinhos lá adoram essa resina e ficam cortando o cajueiro para conseguir essa resina. E nesse caso aí, essa produção de própolis, que é da resina em si, depende da planta. Um exemplo é o rabo do bugio, que é a planta produtora da própolis vermelha, e que ela é basicamente do litoral, certo? Você vê que ela existe desde a América do Norte até o sul do Brasil, toda ela tem essa planta. E tem algumas regiões que se concentram, se deve ter alguma coisa boa aí. E nesse caso, o rabo do bugio, ele produz a resina como essa daí, do caule. Já outras, como a própria verde, do alecrim, já é nas flores, nos botões florais. Tá? Então, a resina é produzida pela planta, e claro que a abelha vai depender dessa resina que a planta produz. E a geoprópolis é exatamente o mal que ela une com a própolis aí. De mandaçaia está pegando o pau, vocês estão vendo aí a corbícula cheia de lama e de barro. Outra coisa que depende, no caso da florada, que é a discussão que todo mundo pergunta, é exatamente a cor do mel. Quem diz a cor do mel, vou mostrar a vocês, é a florada. Claro, a abelha contribui com o gosto do mel, alguma coisa a mais. Mas a florada, a cor ali, quem diz é exatamente a florada. Um exemplo, vocês estão vendo nesse quadro aí, de méis, certo? Só tem mel de abelha africanizada, que é o número 14. O restante é todo de abelhas sem ferrão. Certo? E vocês estão vendo a diversidade de abelhas aí, certo? E até a abelha limão tem, que é o 9 ali, tá vendo? E nesse caso, que a abelha limão só faz pegar de outra. E vocês estão vendo a coloração. Esses clarinhos, ó, a mandaçaia, por exemplo, se caracteriza por ter 10 até o número 6 ali no máximo. Já o urussu é de 5 a 10. Então você vai vendo que vai variando. Já aquele último ali é de iraí, certo? E alguma moça branca, alguma coisa assim, que a gente já fez ali. Então você vê que cada um tem característica. A tetragona também faz assim. Então essa coloração de mel ela vai depender da planta, porque a planta cai no pólen. Quando cai o pólen no mel é que vai dar cor ao pólen, certo? Por isso que tem aquelas variações de cores que vocês viram. A cor do mel depende da planta. A cor do pólen aí, a caracterizada. Tem 2 quadros de ápice melífero, aí sim vocês vão ver a diversidade de cores que existe. Cada cor dessa é um tipo de planta que ela colocou. Aqui tem a urussu, um pote embaixo do lado esquerdo, que é o pólen do palpum, certo? Essa coloração meio amareladinha aí, é no período de dezembro, janeiro, fevereiro, que tem o palpum. E aqui do lado, é um misto, é um período de agosto, por aí, que a urussu estava coletando, eu abri esse pote, olha quanta cor tem isso aí. Então, cada cor dessa significa uma planta. Inclusive, tem cores que são duplicadas, tem embaixo e em cima. E essa cor, provavelmente, a planta tinha muito pólen nessa época. Quando é essa época? No final do inverno, que é onde tem muito pólen. No final, na chuva, é quando acontece, tem muito pólen para essas abelhas aqui na região, certo? E vocês estão vendo esse samburá aí aberto, e você vê o conteúdo e as cores que existem das pelotas de pólen. Então, cada uma dessas aí representa uma espécie vegetal. Tá? A cor da própria geoprópolis também depende. Por quê? Porque se vocês vão mostrar a composição delas aí, vocês vão ver que tem pólen dentro. O que diz é pólen. Claro que a geoprópolis já muda um pouco. Porque, por exemplo, a geoprópolis, ela depende do solo utilizado. Então, lá no litoral da nossa Bahia, que é muita areia, é bem claro que muda. Aqui está um exemplo da coloração. Essa clara aí, isso aí, na verdade, é mandaçaia, mas você vê, tem clara e escura, isso é a pomada de geoprópolis que a gente faz. E essa pomada está mostrando que são frutos diferentes de barro. Para geoprópolis, o pólen determina a cor só? Não. Também tem o barro que predomina. Por exemplo, a zona do cacau na Bahia, a urussu amarela, o pólen é a geoprópolis. Quando a gente coloca ela no extrato, ela fica amarela. Já a urussu fica cremosa, a cor creme, certo? Então, essa coloração aí, a geoprópolis vai depender do barro e do pólen, mas da própolis normalmente depende da cor da resina, certo? E do pólen que está dentro dela. Aqui, por exemplo, outro fator que é responsável, que o responsável é a florada, é exatamente o gosto, o aroma do mel e a composição. Um exemplo,
Eu hoje recebi aqui um balde de mel de caçutinga, que é uma planta da família Euphorbiaceae, prima da seringueira, etc., e que ela é considerado o mel mais aromático e mais gostoso que tem do sertão da Bahia, aqui na região Nordeste. E é interessante que esse mel é fantástico, ele tem uma cor maravilhosa, bem clarinho, certo? Um paladar fantástico, porque ele não seja de apis mellifera, seja de mandaçaia, não é bem suave. E ele é recomendado no hidromel, é o hidromel que a gente faz aqui. Então a safra é só no mês de fevereiro. Aí a gente pega aquele mel e faz hidromel. E o hidromel, para ser um bom hidromel, tem que ter essas características do mel, gosto e aroma. Então esse mel de caçutinga é uma característica de mostrar que a planta influencia no gosto, ou seja, no odor, ou no gosto e no aroma do mel. E a composição? A composição do mel também vem da planta. Claro, a planta puxa nutrientes do solo. O solo vai influenciar, porque a planta vai buscar os minerais de alguma coisa. Até aquela cor do mel também pode ter a ver com um pouco com os minerais que a planta puxa. Então você vê aí, ó, que nesse caso a composição do mel de Melipes cutellaris, vai ver que a água tem 28% e o açúcar total de 71%. Tá? E aí você vê minerais que tem na dela e pH e tudo. Isso tudo aí vai depender da questão da planta. Claro que, no caso aqui, a acidez depende muito também do solo, certo? Então precisa isso. Mas o principal é a planta, porque a planta é que puxou o néctar e o néctar é que vai gerar o néctar. Tá? A cristalização. Isso aí é um fator que todo mundo pergunta, no empedramento, assim, claramente, que nada mais é do que a relação glicose e água. A gente sabe que existem várias maneiras de mel cristalizar. Um deles é quando o mel é sujo, cheio de núcleos, como o núcleo, né? Ou seja, ele cristaliza, mas cristaliza de maneira grosseira. Quando o mel é cristalizado devido ao principal, que é a relação água com glicose, certo? Porque glicose é um dos açúcares do mel, e é o que normalmente mais predomina, e você tem essa cristalização, essa deposição dos cristais. Isso aí é relacionado ao mel de eucalipto, ele chega a ter 38% de glicose, certo? 16, 17, 18 de água. Então, você tem 36 a 40 de glicose, consequentemente, essa relação 2:1 vai tender a cristalizar o mel. Por isso que o mel de eucalipto cristaliza. A gente já viu o mel cristalizar no pote, certo? Como a mandaçaia do frio, várias fotos. E também nos vidros quando você coloca. E claro que o frio vai contribuir para isso, porque o frio tira a água do produto, né? Consequentemente, vai pegar uma solução que já está cheia de açúcar saturado e retirar a água, vai concentrar mais ainda. E quem faz isso é a glicose, por isso que existe essa cristalização. E quem diz isso é a planta. Eu digo isso porque o mel da caçutinga, do eucalipto, do cipoúva, cristaliza aqui, e já outro não cristaliza, né? Pelo teor de outros açúcares. Então, a cristalização é função. A composição do pólen. Repare aí que o pólen, basicamente, vem da planta, ou seja, basicamente vem da planta. Consequentemente, tudo que vem é de lá. Apenas a abelha sem ferrão, como a gente coleta o samburá, que a gente chama, ela adiciona algumas leveduras e micro-organismos assim para trabalhar o mel. O pólen, consequentemente, você tem o quê? Você tem que vai contribuir com isso. Mas o constituinte mesmo, a composição que tem, vai depender da planta em si. Então, o teor de lipídios, uma coisa muito interessante é que certas plantas são mais atrativas ao pólen do que outras. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração.